Fala galera, tudo beleza? Eu sou João Oliveira e vocês estão mais uma vez de cara da mídia esportiva, ao vivo por essa rede social de 2022. Um dia histórico, um dia histórico para nós do de cara da mídia esportiva. Afinal de contas, estamos com o narrador El José Awad, narrador do SBT, mas que também passou por Rede TV, sim mesmo, então, você com mais de 30 anos de carreira sabe, né? Bom, mas enfim, pra mim, particularmente, é uma honra estar falando com você, estar falando sobre mídia esportiva com você. Afinal de contas, quem me conhece particularmente falando, sabe o quanto eu sou admirador do seu trabalho. Há mais de 10 anos já acompanho como telespectador mesmo. E pra mim, particularmente, é uma honra estar fazendo isso com você, cara. Muito obrigado por ter aceitado o convite. O prazer é meu, agradeço o carinho, estou aqui à sua disposição, à disposição do pessoal que está chegando aí. Muito obrigado. Boa. Ô, Theo, primeiramente, queria fazer uma pergunta para você sobre esse mercado, né? Esse mercado de mídia esportiva que está crescendo nos últimos 2 anos, né? Vocês do SBT vem transmitindo bastante competições, né? E vocês que não abriram o mercado para outras empresas de TV aberta, coisa que não existia nas últimas décadas, né? Com tudo monopolizado pela Rede Globo. A pergunta que eu te faço é: esse mercado, como narrador, está mais democrático? Está mais democrático? Está mais democrático? Olha, ou não? Tá tudo monopolizado ainda pela Globo? Não diria para você que está monopolizado pela Globo, não. O SBT abriu esse espaço, principalmente com o futebol agora, então a gente teve uma abertura de vagas, né, de emprego em todos os sentidos, seja no ar, narrador, comentarista, repórter, apresentador, como também fora do ar, né, editor, esse tipo de coisa. E tem também um outro mercado que foi aberto na TV aberta pela Band, né, que foi a chegada da Fórmula 1, que também abriu mais o leque. E o que a gente está vendo fora a TV aberta, porque ainda existe um descontrole, né? A Rede Globo ela detém a maior parte das competições, mas fora isso a gente está vendo principalmente o streaming muito forte, né? O streaming abrindo aí campos não só no futebol nacional, regional, mas também no futebol sul-americano, e a gente vê que esse mercado está um pouco mais aquecido. Eu acho que essa é a tendência, eu acho que a partir de agora essa é a tendência, você ter uma concorrência maior na própria TV aberta, mas eu acho que isso vai virar mesmo a partir de 24, quando os clubes terminam. Que forem organizadas por qualquer tipo de liga, que ela tenha uma concorrência como a gente vê nos grandes eventos, a Libertadores, a Liga dos Campeões, a própria Fórmula 1, que haja uma concorrência, não como a gente viu agora na Copa do Brasil, em que tinham outras propostas na mesa, mas nenhuma foi analisada profundamente e a competição acabou renovando com a Globo de uma forma muito fechada. A gente quer que tudo se abra. Se abrir, eu não tenho dúvida que a gente vai ter uma concorrência maior a partir de agora. Amém, assim eu espero também que não aconteça. Então, você voltou para o SBT, você volta para o SBT em 2020, né, com o Fla-Flu, primeiro com o Fla-Flu, né, que você era convidado, você foi emprestado pela Fox, né, foi para fazer o Fla-Flu no SBT, aquela final do Campeonato Carioca. E eu queria te fazer uma pergunta, mesmo emprestado pela Fox, você imaginava que talvez com o SBT, tipo assim, cara, esse projeto vai pra frente,
ou não? Você acha que era só um momentâneo, essa transmissão pontual do SBT no Fla-Flu? Olha, com relação àquela final, o Fla-Flu do Campeonato Carioca no meio da pandemia, eu não acreditava que poderia ter a possibilidade do SBT de conquistar outros eventos num curto espaço de tempo, mesmo dentro da pandemia, como foi a Libertadores da América. Mas quando eu fiz o Fla-Flu, eu já senti que existia um desejo da emissora de voltar a ter o esporte na sua mídia. Mas, sinceramente, eu não esperava que, de cara, fosse conseguir a Libertadores da América. Eu acho que foi uma sorte minha de estar no momento certo, na hora certa, e poder voltar para o SBT, que é uma televisão que eu tenho um carinho enorme, não só pela televisão, mas por várias pessoas que trabalham lá desde da minha primeira passagem. E ainda bem que deu tudo certo, né? Que a Libertadores foi, depois a Liga dos Campeões, passou o ciclo da Libertadores, vem aí o ciclo da Sul-Americana, e que outros eventos possam vir. É uma frase que eu escuto muito dentro do SBT, é que o esporte é uma realidade dentro da emissora. E eu acredito nessa realidade e estou otimista que a gente possa ampliar o nosso espaço. Amém, tá bom. Eu queria falar sobre... É que assim, eu não sou a Libertadores, mas também a Champions League, como você disse também. A Copa América, né, que veio poucos meses depois, aí esse ciclo da Sul-Americana, também Copa do Nordeste, também lá para a região Nordeste, né, também. E sobre a Libertadores, já que recentemente vocês fizeram a última final de vocês, a Globo recuperou os direitos, né, a partir do ano que vem. Eu queria perguntar para você qual é o legado, já que o SBT teve essa característica, né? Por exemplo, o Rony Rústico, por exemplo, o Mauro Betti também, sempre fazendo fizeram a cara do SBT para Libertadores, né? E qual o legado da Libertadores no SBT? Olha, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que a gente mostrou nesses 2 anos e meio, quase 3 anos, de que você pode fazer uma Libertadores da América ou qualquer outra grande competição com um respeito igual para todas as equipes e para todas as torcidas. Então, o SBT tratou todas as torcidas de forma igualitária. Lógico que pensando em audiência, porque o SBT é uma televisão comercial, pensando em audiência, e com a audiência você ter um faturamento maior, mas que isso não influenciou nas escolhas e também no respeito que a gente teve pelas torcidas e pelos times. E um outro legado é que toda grande competição tem uma grande final, e uma grande final merece uma cobertura especial. E foi isso que o SBT fez nos 3 anos de finais de Libertadores da América. Nós ficamos no ar, na média, cerca de 6 horas em cada final, coisa que nunca existiu na TV aberta em nenhuma competição. Então a gente dedicou um pré-jogo de 2 horas e meia, a gente fez o jogo e um pós-jogo também enorme, até chegar no jornalismo, onde a gente continuou dentro do SBT Brasil. Praticamente foi isso, tirando a Copa América, né? Estou falando de Libertadores, mas foi exatamente isso. Mas a Copa América, como foi um sábado à noite, aí a gente não teve a entrega para o SBT Brasil. Mas eu acho que o legado principal foi exatamente esse. Foi de que a gente tem que respeitar todas as torcidas igualitariamente, e uma final merece uma cobertura especial. E um outro legado também, eu acho que ficou a marca da nossa criação visual nas chamadas promocionais dos jogos, né? Eu acho que esse aí foi um outro ponto que tem muito, o que eu costumo dizer, muito jeito SBT. Então eu acho que basicamente foi esse legado que a gente deixou, o respeito. Pois eu também concordo com você, companheiro, sobre respeito. Vocês deram uma característica para as transmissões da Libertadores mesmo, né? Deu pra ver a cara do SBT nas transmissões da Libertadores. Ano que vem vocês têm a Copa Sul-Americana, né? Já que vocês conquistaram o Allianz, que vocês não conseguiram renovar com a Libertadores, vocês pelo menos vão ter a Copa Sul-Americana a partir do ano que vem. E sobre essa característica da Copa Sul-Americana, essa característica, esse legado da Libertadores, vai continuar tendo na Copa Sul-Americana?
Olha, todo evento que o SBT pegou para cobrir, para transmitir, ele buscou sempre valorizar esse evento. Então, o que a gente planeja para a Copa Sul-Americana é exatamente isso. É a valorização da Copa Sul-Americana. Ela vai estar de volta à TV aberta, numa TV aberta gigante como é o SBT, uma penetração em todo o Brasil, e eu acho que essa também é uma característica da Copa Sul-Americana, é que a gente vai continuar com esse mesmo respeito com todas as torcidas das equipes nacionais, e a gente vai poder, de uma certa forma, regionalizar essa cobertura, não ficar só com times de Rio e São Paulo. E a gente vai dar o mesmo tratamento à Copa Sul-Americana que a gente deu à Libertadores da América, tendo até mais criatividade para chamar a atenção para a competição. A Copa Sul-Americana, eu diria que é uma planta bonita, é uma planta que ela está florida e é uma planta que pode dar frutos melhores, frutos mais saborosos. É exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai aguar, a gente vai adubar, a gente vai ver a Copa Sul-Americana crescer. Esse é o nosso objetivo, a nossa equipe está focada em cima disso, a nossa direção está focada em cima disso, mas a gente tem que esperar ainda a definição do Campeonato Brasileiro até domingo para saber quais os times vão estar na Copa Sul-Americana para a gente ter um planejamento mais minucioso. Né, mas a tabela do Campeonato Brasileiro é importante, né, porque assim, vocês vão ser finalistas da Sul-Americana e forças como Botafogo, Santos, São Paulo, Atlético Mineiro, e potencial de audiência é o que não vai faltar, né? Vai também Fortaleza, o seu Goiás, né? Também vai estar na Copa Sul-Americana, então assim, pode ser uma competição que é menor que a Libertadores, é verdade, mas o potencial de audiência talvez seja melhor, né? Talvez seja igual ao da Libertadores, né? A gente vai ter que trabalhar, né? É uma competição que estava longe da TV aberta, então a gente vai ter que trabalhar para a gente conseguir bons resultados. E vontade e criatividade não faltam para a nossa equipe. É o que eu disse, primeiro a gente tem que esperar quem é que realmente vai classificar. Eu espero que o meu Goiás se classifique, está praticamente dentro, mas ainda não está matematicamente dentro. A gente tem de ver quem é que vai sair do bolo aí de 8º, 7º, 9º, 10º colocados do Campeonato Brasileiro. As coisas ainda não estão claras. Eu vejo que essa é uma definição que está bastante apertada. E a partir daí, a gente esperar agora no mês de dezembro o sorteio dos grupos, né? E depois a gente esperar o calendário e poder fazer as escolhas. Eu acho que ainda tem um caminho pela frente, né? E a gente tem que esperar isso. Mas é o que eu posso dizer para o torcedor que vai estar com a gente na Copa Sul-Americana. A gente não vai medir esforço e nem criatividade para a gente deixar a Sul-Americana mais relevante do que ela é nos dias de hoje. Eu digo que eu tô muito otimista. Eu gosto muito de surfar pelo Brasil todo. E eu acho que a Copa Sul-Americana dá essa possibilidade para a gente, sabe? Então a gente vai continuar tendo, por enquanto, Copa Sul-Americana, a Liga dos Campeões, a Copa do Nordeste, a fase final da Liga Europa, que está pintando aí, está pintando aí uma grande fase final da Liga Europa. Então eu vejo que o futebol vai estar muito forte ainda na tela do SBT, mesmo com a saída da Libertadores da América. Fora também as competições de base, né, de seleções da Conmebol. Já que vocês lembraram do pacote da Libertadores, por exemplo, o pré-olímpico daqui a alguns anos, o Sul-Americano Sub-20 também, né? Exato. E com relação a isso eu não posso dizer ainda, porque essas decisões vêm mais de cima, vêm da nossa diretoria. Eu não sei o que a gente vai colocar no ar e nem em que mídia a gente vai colocar no ar com relação ao pacote que a gente teve da Copa América. Pois é. E o que esperar dos próximos anos do SBT? Que aí com mais eventos, por exemplo, tem informações aqui no nosso perfil, porque às vezes vocês estão negociando com a Série B do Campeonato Brasileiro, com o Campeonato Carioca. Não sei se te passaram essa informação, não sei se a sua diretoria te passaram essa informação, mas a informação que eles têm é que essas estão sendo trabalhadas, estão sendo
negociadas. E o que esperar dos próximos anos do SBT? Olha, com relação a novos eventos, eu realmente eu não tenho conhecimento do que está acontecendo, né? Eu acabei de chegar de uma final de Libertadores da América, eu não tenho conhecimento do que está acontecendo, mas é o que eu sempre escutei da nossa diretoria, que o esporte é uma realidade dentro do SBT e que os grandes eventos, eles vão ter o interesse do SBT com relação à transmissão, à aquisição. Então, o que esperar dos próximos anos, respondendo a sua pergunta, eu sou otimista. Eu acho que o nosso leque de eventos, o nosso leque de opções, ele pode ser um leque que vai crescer. Mas eu acho que a mudança mesmo no mercado de direitos esportivos aqui no Brasil, ela acontece a partir de 2024, né? Ela acontece a partir do que os novos contratos dos clubes terão de ser renovados ou não. Eu acho que tudo isso passa por essa movimentação que a gente está vendo com relação à Liga, seja a Libra ou seja a Liga Forte. Mas eu estou otimista com relação ao nosso futuro. O nosso presente já é bacana e eu estou muito otimista com relação ao nosso futuro. Exatamente. E, Bel, como é que... Eu vou te falar uma coisa curioso aqui. Como é que você recebeu a notícia, por exemplo, perdemos a Libertadores, mas ficamos com a Copa Sul-Americana a partir do ano que vem? Como vocês do SBT receberam essa notícia? Olha, eu gosto sempre de olhar para frente, mas claro que eu gostaria muito de ter continuado com as transmissões da Libertadores da América. Mas eu tenho a certeza que a nossa direção trabalhou bastante para que a gente pudesse continuar com essa transmissão. Não conversei com as pessoas sobre o que aconteceu, que a gente não renovou o contrato, porque a gente ainda tinha Libertadores pela frente, como a gente teve até semana passada. E com relação à Sul-Americana, eu já tinha uma expectativa de que a gente pudesse ficar com as duas, que a gente pudesse transmitir tanto a Libertadores como a Sul-Americana, porque a gente já tinha ouvido falar isso nos bastidores lá no SBT. Não deu para a Libertadores, então é o que eu falo, vamos olhar para frente, não vamos olhar para trás. Estou otimista, estou motivado e estou com muita garra que a gente consiga deixar, esse é o ponto, deixar a Copa Sul-Americana ainda mais relevante. Não vejo a hora realmente da gente ter a definição dos clubes, não vejo a hora da gente ver os grupos formados e depois a gente ter a tabela. Só lembrando, né, que na Copa Sul-Americana, diferentemente da Libertadores da América, nós temos 8 grupos e só o primeiro colocado passa para as oitavas de final. Os outros 8, eles vêm da Libertadores da América, serão os terceiros colocados nos grupos da Libertadores da América. Então, ainda existe uma possibilidade da gente ter uma Sul-Americana a partir das oitavas de final ainda mais interessante para os torcedores brasileiros. Então, tudo isso aí deixa a gente motivado. Eu não vejo a hora realmente da gente começar as transmissões. Então, vamos tocar no assunto para mim em particular, né? Para mim, um assunto aqui particular. A sua passagem marcante pela Band, né? Que foram 12 anos de contrato com a Bandeirantes, né? Como foram esses 12 anos? Porque assim, você fez muita coisa legal na Band. E como você pode resumir a sua passagem pelo Canal 13 de São Paulo? Olha, a gente que é do esporte, trabalhar na Bandeirantes sempre é um dos objetivos de carreira, né? E eu peguei a Bandeirantes realmente numa fase excepcional. Na Band, eu fiz Copa do Mundo, eu fiz Olimpíada, eu fiz Indy, eu fiz Libertadores da América, eu continuei fazendo a Liga dos Campeões, eu pude fazer Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que eram competições que a Copa do Brasil já tinha feito, Campeonato Brasileiro não, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Eurocopa, quer dizer, Parintins, né? O Festival de Parintins foi um presente da minha carreira, fiquei apaixonado pela festa do boi garantido e do boi caprichoso lá na ilha, no Amazonas, em Parintins. Então eu só tenho que agradecer o espaço que eu tive na Band, eu só tenho que agradecer o carinho que eu tive da direção da Band. Uma segunda parte. Tá me escutando agora, Pel? Agora sim, você me escuta?
A gente tá falando sobre Band, né? E uma passagem que eu lembro, uma passagem até marcante pra mim, foi a morte do Luciano do Vale, né? Que me impactou bastante, fiquei bastante chateado, né? Com o ocorrido, com o que tinha acontecido. E você foi a voz principal da Copa do Mundo de 2014. Você fez um jogo que ele ia fazer, que foi Atlético Mineiro e Corinthians. Como foi aquela sensação, sabe? Como é que você chegou no clima? Como tava o clima na Band? Não, foi uma situação, né, totalmente diferente de tudo que eu poderia imaginar na minha vida. Eu saí do velório do Luciano, que estava em Campinas, e fui para a Band trabalhar, né, fazer esse jogo, que era o jogo que ele iria fazer. Eu ia fazer o jogo do Rio de Janeiro. E eu tinha consciência de que o enterro seria durante o jogo e que a Band iria mostrar, como tinha que mostrar. Quer dizer, eu ia narrar o jogo que ele ia narrar e, de uma certa forma, eu ia acompanhar também, seria a pessoa que estaria acompanhando ali naquele momento o enterro dele. Então, teve que acontecer uma preparação psicológica muito forte, em muito pouco tempo, né? Foi muito pouco tempo para isso. Graças a Deus eu tive pessoas que eu gosto, pessoas da minha confiança, pessoas que me conhecem, junto comigo na equipe da Band naquele dia, e tentando, de uma certa forma, segurar a emoção, porque eu tinha um objetivo. Esse objetivo era claro na minha cabeça: fazer a melhor transmissão possível. Era a única forma que eu tinha de homenageá-lo naquele momento, era fazer a melhor transmissão possível. Então foi isso que eu tentei. Foi isso que eu tentei fazer e ter o controle da situação, mesmo num momento tão complicado como foi. Foi tudo muito rápido, né? Eu estava no sábado em Goiânia, na casa de amigos, quando eu recebi primeiro a informação da troca da escala. E aí a pessoa que me ligou falou: olha, depois eu te ligo para te explicar. Eu falei: ok. Aí eu só falei pro pessoal que estava comigo. Eu falei: gente, eu preciso ir para casa porque eu tenho que fazer a produção de outro jogo, não é o jogo que eu já estava com a produção pronta. E passou umas 2 ou 3 horas, veio a informação de que ele tinha falecido. Então, um baque grande. Ali foi buscar um voo o mais rápido possível para São Paulo. Eu estava em Goiânia, né? Eu ia fazer o jogo de São Paulo, o jogo do Rio, e fiz questão de, antes de chegar na Band, passar pelo velório. E foi isso que aconteceu. Então não foi algo que eu nunca imaginei na minha carreira e que eu espero não passar jamais, mas é que eu reafirmo. Ali eu só tinha um objetivo, era fazer o melhor trabalho possível dentro daquela situação, como forma de homenageá-lo. Então, aproveitando aqui rapidinho, já que seu tempo tá curto também, né? Já que seu tempo tá curtinho, né? Você nos comunicou que tá com tempo curto. Vamos falar um pouquinho sobre Copa do Mundo rapidinho? Você acha que com esse time, com esse time que foi convocado, que o Brasil ganha essa Copa, Pedro? Olha, falar que o Brasil vai ganhar é forçar uma barra. Eu acho que o Brasil, com o time que o Tite convocou, ou mesmo se fosse outro time, sem alguns jogadores que eu penso que não deveriam estar na lista e outros que sim, por exemplo, eu acho que o Scarpa poderia estar na lista, no lugar do Fred ou no lugar do Fabinho. Eu acho que o Gabigol poderia estar na lista, e aí a gente escolhe um ali da frente, o Rafinha ou o Martinelli, e coloca o Gabigol. Acho que poderia estar na lista também. Mas independente do meu gosto pessoal, o Brasil tem um grupo muito forte, né? Um time que fez uma preparação muito boa, os números são excelentes, o futebol que a gente viu nos últimos jogos das eliminatórias foi um ótimo futebol. O Brasil está com 9 atacantes, então mostra que o Tite realmente quer apostar nessa garotada, quer apostar no DNA do nosso futebol, que é um futebol ofensivo. Eu vejo o Brasil como um dos favoritos. Mas nesse bolo aí de favoritos, eu coloco a Argentina, que tem um time também muito competitivo, que gosta de buscar o resultado, né? Não quer mostrar um grande futebol, mas quer o resultado. Eu estou dizendo, olho na seleção de Portugal. É uma seleção que une
jogadores experientes com uma garotada mais jovem, e eu acho que essa combinação vai muito bem. Tem a França também, que apesar dos problemas fora de campo, é um time com bons jogadores, é um time que sabe o que é vencer uma Copa do Mundo, e sempre aparece um outro time, sempre aparece um outro. De repente esse outro time pode ser a Inglaterra, esse outro time pode ser a Alemanha, que está passando por uma renovação, a gente não sabe como é que vem essa Alemanha, a Alemanha que disputou as competições europeias, tanto a Liga Europa, eu chamo de Liga Europa, né, a Copa das Nações, como também as eliminatórias, não convenceu, mas é um time que tem potencial para de repente explodir, e sempre, como eu digo, sempre aparece um ou outro, não sei como é que vem a Holanda, sempre aparece um ou outro, né? Uma seleção uruguaia, apesar de ser uma seleção também em ritmo de renovação, mas o Brasil está forte, o Brasil está mais forte do que 2018. Eu vejo uma seleção brasileira mais forte do que 2018, e é uma seleção que tem totais condições de chegar à final. Eu gosto sempre de dizer isso, chegar à final, porque se você chega na final, qualquer coisa pode acontecer. O objetivo quero que esse time chegue à final, e eu vejo que o Brasil tem condições sim de chegar à final, Oliveira. Ok, Theo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Vamos encerrar essa live aqui. Te agradecendo, cara, agradecendo que, assim, particularmente, eu realizei um sonho, né? Eu fico feliz. Já falando com uma grande referência minha no mercado, tipo assim, pra mim é uma realização muito grande. Eu fico feliz de ter te proporcionado isso, fico feliz mesmo, tenho certeza que foi um prazer conversar com você, e fico feliz de ter proporcionado isso para você. Que você realmente cuide-se bem, que você curta a Copa do Mundo, que você continue aí acompanhando o nosso trabalho e tenha muita felicidade na sua vida. Um beijo no seu coração, muito obrigado. É nóis, Theo, obrigado, viu? Valeu. Lembrando, live depois a gente vai ver aí do horário, vai ser live nos próximos dias com o André Felipe, narrador da TNT Esportes, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus. E é nóis, fui, tamo junto!